Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por mais esta oportunidade. Estamos então estudando a nossa revista, a nossa lição do trimestre, os princípios divinos em tempos de crise. Já estamos na lição 6. A nossa lição 6, a lição de hoje, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Então, como foi dito, uma lição riquíssima, irmãos, né? De muita oração, muito contato com Deus, né? Podemos falar de uma intuição espiritual no qual Neemias vai levar o povo, né? Que estavam dispersos novamente. Esse episódio aqui, então, irmãos, seguindo o nosso roteiro histórico, no qual nós estamos seguindo na revista, o que está acontecendo? Nós paramos aqui, então, nesse contexto, dado a construção do templo, né? Então, foi restabelecido o altar. Posteriormente, foi feitas as fundações do templo. Essa obra parou por aproximadamente 15 a 16 anos, né? Então, de um embate ali entre os inimigos, povos vizinhos, samaritanos. E finalmente, então, 4 anos depois, eles conseguem construir o templo. Finalmente constrói o templo. Só que aí nós paramos aí na construção do templo. O que acontece? Né? Um belo templo feito em meio a um montouro de uma cidade. Então a cidade ainda estava destruída. Em volta da cidade, os muros derribados. Então tudo destruído. Agora se estabeleceu o culto ali no templo, né? Mas ainda tinha algo a se fazer. Só que acontece, irmãos, novamente o povo foi se dispersando, cada um voltando-se para as coisas particulares, e a cidade foi deixada um pouco de lado, né? Então um templo construído. Agora nós estamos pulando aqui para Neemias, irmãos. Este episódio que nós vamos estudar hoje com Neemias, vão passar 70 anos. 70 anos da construção do templo. Então que um emissário vai chegar a Neemias e dar a notícia de como está Jerusalém, vivendo em miséria. Né? Aí o coração de Neemias, né, se volta a Deus ali, né, com prantos, orações, e ele percebe a miséria ali do povo. 70 anos, irmãos. Então a nossa lição aqui, ela adiantou o episódio de Neemias, né, e deixou Esdras para os últimos capítulos da lição, tá? Só que Esdras, ele volta, ele faz a segunda volta para Jerusalém. Então isso acontece 12 anos antes de Neemias, tá? Então só que nós vamos tratar de Esdras só nas últimas lições. Então o nosso comentarista, ele adiantou, tá? Então não está na ordem cronológica as lições aqui. Salvo alguns comentaristas, alguns estudiosos da história da antiga Israel, que coloca Esdras depois de Neemias. Mas é comumente aceito que Esdras participou do segundo retorno dos exilados para Jerusalém. Portanto, precedendo Neemias em 12 anos. Tá, irmãos? Então vejam só, 70 anos se passaram. O que acontece ali em Judá? Acontece usuras, né? Os príncipes das regiões começam a oprimir o próprio povo, e este povo então começa a empobrecer cada vez mais, tá? Olha essa expressão usura, né? Então usar de altos juros como meio de agiotagem. Então já estava na situação de algumas das famílias dos judeus vender os seus próprios filhos ou entregá-los para pagar dívidas. Em troca disso, receber trigo, né? Então isso é contado no livro 2 e 3 aqui de Neemias. Então, os irmãos tiverem a oportunidade, depois leiam para se informar a respeito disso. Então veja, irmãos, nós temos um período de 70 anos, um silêncio. Aí o que aconteceu com Judá, né? Ageu
o profeta Ageu deu todo aquele incentivo, eles terminaram a construção do templo. Então o que aconteceu ali depois desse episódio de Zorobabel, sacerdote Josué, para que se passasse 70 anos e não se tivesse dado um passo a mais, né? Então o que estava acontecendo, irmãos? Havia uma profecia em Daniel 9:24, nós vamos ler isso aqui hoje, né? Dado a contagem para que se extinguisse os pecados de Israel, e por conta que não se levantavam os muros de Israel, foi postergando essa contagem, né? Então quase 100 anos já depois do retorno do exílio da Babilônia, tá? Então nós vamos ver que a profecia de Daniel 9:24, ela vai se cumprir o seu início aqui com a volta de Neemias. Então é comumente aceito que a volta de Neemias está no ano de 445 a.C. Então daí a ordem do rei Artaxerxes para a reconstrução da cidade de Jerusalém, tá, irmãos? Então não confundimos que houve a reconstrução do altar, o restabelecimento do altar, do templo e agora sim da cidade. Então aí se inicia a contagem das 70 semanas de Daniel, né? Esse é o link que precisa ser feito nessa lição, tá? É muito importante. Então, para nós nos situarmos na história, são 4 os retornos, né? Então, eu marquei aqui pra gente, Zorobabel e Josué, nós já estudamos, no ano de 537. Depois, no ano de 457, a subida de Esdras, né? Então, onde ele institui a lei, né? O escriba Esdras, ele começa a ensinar a lei ao povo de novo. Então você percebe que o povo está numa letargia total, porque 12 anos depois chega a notícia, Neemias, que Esdras não está tendo muito sucesso ali, né? Então Neemias sobe a Jerusalém, tá? Neemias, então, ele faz 2 subidas a Jerusalém, por isso que fala de 4 retornos do exílio. É o ano 444, que é o da nossa lição, e depois no ano 432, tá? Então esse é o nosso contexto das lições até agora, para nós nos situarmos. O que eu separei importante para a gente, irmãos? Por que a importância da instituição da lei com Esdras e com Neemias? Neste período, o mundo estava em total desenvolvimento. O mundo ao redor, a Grécia, né? Então a Grécia tinha lançado o início da filosofia, que posteriormente influenciaria o helenismo e até os tempos modernos. Então nesse período viveu Sócrates, Platão, que é tão falado, são os influenciadores, os que iniciaram a filosofia grega. Então está acontecendo nesse período, né? Nesse período também nós vamos conhecer Aristóteles, o grande influenciador, e outros sim. Aristóteles, ele vai ser o tutor de Alexandre o Grande, né? O próximo império que chegará é o império que vai derrubar o Império Persa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque neste período está acontecendo muito campanha militar da Pérsia contra a Grécia. E veja, irmãos, Judá está no meio do caminho entre essas cogitações bélicas aí da Pérsia, tá? Então veja, um dos dizeres de Artaxerxes de permitir Neemias voltar, claro que nós estamos estudando que a fonte de tudo isso é Deus, mas veja, um ponto nodal na história, porque o controle de Judá era o controle das províncias que faziam caminho ao Egito e que faziam caminhos à Grécia. Então quem dominasse aquela região, ele teria livre acesso, né? Então na hora que Neemias fala de voltar para a terra de Judá, veja, ele era um homem de confiança do rei, né? Então o rei Artaxerxes, que era um rei terrível, irmãos. Quem estudar a história de Artaxerxes percebe como foi as suas batalhas e como ele findava com seus inimigos. Então ele permite que Neemias volte. Então de certa forma queria o controle daquela região, tá? Então veja, temos campanhas bélicas da Pérsia. Soldados se estabelecem em Judá para poder chegar ao Egito. O Egito nessa época ele era
aliado dos gregos. Então a Pérsia tinha dois inimigos ferozes, os gregos e o Egito, tá? Então veja, tudo isso está acontecendo enquanto está tentando restabelecer a reconstrução de Jerusalém, né? Campanhas militares, outros sim, irmãos, nesse período surge com força total a religião persa com o zoroastrismo, né? Então nasce ali. Eu marquei até o ano 551. O Zoroastro vai pregar sobre os deuses, o Deus cósmico do bem e o Deus cósmico do mal, e a sua batalha cósmica que gera a matéria, o universo, né? Então muita influência do zoroastrismo na região. Vejam também, irmãos, nesse período que nasce Siddhartha Gautama e surge a religião do budismo na Índia. É no mesmo período. Olha o que está acontecendo no mundo. E todos esses têm passagem por Judá. Então, por que a importância? Por que eu estou falando isso? A importância e o trabalho de Esdras e Neemias de salvar a identidade judaica com a lei, com o ensinamento da lei. Então, tudo isso acontecendo nesse período, né? Também, irmãos, na China surge o confucionismo. É nesse período também. Então, alguns estudiosos desse período, alguns filósofos até famosos, eles chamam esse período da Era do Eixo, porque foi ali que nasceu todas as principais religiões que até influenciam o mundo moderno até hoje. Confucionismo, budismo, zoroastrismo, né? E essas campanhas militares. Então vejam só, o que tem a ver com o nosso contexto? Tudo, né? Judá está no meio de tudo isso aí, né? Então não podia perder a sua identidade, irmãos. Tinha promessas messiânicas a serem cumpridas através da nação de Judá, de Israel, né? Então olha a importância da subida de Esdras para ensinar a lei ao povo. Então tinha um embate aí cultural, religioso, e adeptos de um sincretismo sem fim nesse período. Então vejam só que período complicado nós estamos, tá? Esse vai ser o trabalho de Esdras e esse vai ser o trabalho de Neemias. Então instituir a lei e uma intuição espiritual a respeito do único Deus, né? Vejam só, esse povo já tinha ficado 70 anos no cativeiro da Babilônia. Eles tinham participado desse sincretismo religioso. Como não perder a identidade, irmãos, no meio de um mundo assim? Esse foi o desafio de Neemias, né? Então, por isso o livro de Neemias e de Esdras aqui tem tanta importância para a gente, tá? Então, fazendo esse contexto do período histórico e uma aplicação para os dias de hoje, né? Como não perder nossa identidade num mundo, num sincretismo religioso e cultural sem precedentes, tá? Então, é como um retrato dessa época, aparece, irmãos. Um retrato. Então precisamos o quê? Estar desperto, como a lição fala aqui. Estar desperto, uma intuição espiritual. Por quê? Intuição. Era o que os rabinos falavam, né? Contra a sofia grega, a sabedoria dos homens. Eles se expressavam sobre a Dogma. Era uma intuição espiritual a respeito da existência de Deus. Então, enquanto os gregos tentavam provar a existência de Deus, os judeus já por intuição sabiam que ele existia. Então eles estavam à frente na sabedoria. Não precisavam perder o tempo provando a existência de Deus, né? Então esse é o nosso contexto aqui, um contexto histórico para a gente entrar na nossa lição. Amém? Tem muita importância. Bom, esses retornos, irmãos, só para os irmãos terem como curiosidade, da Pérsia ali de Suzã para Judá era 1.500 quilômetros. Então fazia essa viagem, durou alguns meses com quase 50 mil pessoas, né? Quando retorna da Babilônia, mais um tanto retornando da Pérsia, né? Então veja, era uma diáspora judaica, o povo judeu estava espalhado entre as nações, tá? Nesse período também, irmãos, vai acontecer a história de Esther, tá? Só para nós nos situarmos aqui no contexto bíblico. Então a Esther, vamos falar assim, entre aspas, era a madrasta de Artaxerxes. É nesse período aí. Então está acontecendo tudo isso. É muita coisa, né? Por isso a nossa lição aqui é bem comprida. É muita coisa acontecendo num período só, tá? Então vamos lá. Vou pular para a nossa lição aqui e a gente vai comentando.
o tópico 1, então, da nossa lição. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia o emissário a Neemias. Deus enviou o emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou com os judeus que haviam retornado a Judá ao cativeiro. Estavam em grande miséria, muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram um símbolo da miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Então veja aqui, irmãos, por que Neemias se espantou que as muralhas estavam caídas? Isso era sabedouro de todo mundo, que Nabucodonosor tinha derrubado as muralhas. É porque eles estavam tentando reconstruir as muralhas e os povos vizinhos não permitiam. Eles atacavam eles, derrubavam o povo que eles construíam. É por isso que Neemias se surpreendeu, né? Então a gente não está falando aí das muralhas que Nabucodonosor derrubou. Eles estavam tentando, mas não conseguiam. Então eles aos poucos foram desanimando e deixando. Porque conforme eles iam deixando a reconstrução dos muros, que significava a proteção do reino e poderia fazer afronta aos povos vizinhos, conforme eles foram deixando isso, os povos vizinhos iam deixando eles mais sossegados. Então aos poucos eles foram deixando, mas eles tinham uma missão, eles tinham que reconstruir a cidade para que se iniciasse as 70 semanas, profetizada lá em Daniel 9:24. Então foi postergando isso, tá? Então veja, esse Hanani, então, é comumente aceito como irmão de sangue de Neemias. Então ele voltou no segundo retorno dos exilados com Esdras. Então ele passa alguns anos lá em Jerusalém e volta e fala para Neemias, então, da miséria que o povo estava vivendo, né? Então seca, a falta de alimento, né? Então quem tinha terras penhorou suas terras, né? A gente vai ver aqui na lição mais detalhado. Então uma miséria total, falando num sentido geral, né? Moral, cultural, escassez de alimento. Então uma miséria geral estava acontecendo ali. Então é isso que toca o coração de Neemias e ele se volta a Deus ali, né? Então em oração, em jejum. Então veja, essa oração de Neemias aqui, irmãos, então conforme diz o texto, ela vai durar praticamente 3 meses. Ele dá o período ali, que ele se inicia no mês, né, e termina no mês de Nissan, que já é abril. E quando ele inicia ali é praticamente janeiro, entre janeiro e fevereiro. Então 3 meses, né? E outro sim, é bem interessante como chamou a atenção na lição que o pastor Caramuru deu. Ele era o copeiro do rei. Ele tinha que experimentar os alimentos do rei. Como ele conseguiu um período tão longo de jejum, né? Vejam só, o que os homens de Deus precisam fazer, né? Então como que ele conseguiu jejuar? Ele precisava experimentar o alimento do rei. Era ele, não podia ser outra pessoa, né? Então o copeiro, ele tinha uma grande responsabilidade diante desses reis. Era como os conselheiros dos reis, né? Então isso realmente é um mistério. Como que ele conseguiu fazer esse jejum? Teve que arrumar um outro de confiança para deixar no lugar dele. Para deixar no lugar dele. Um camarada que não ia sabotar ele, porque ele poderia ser taxado, de repente o outro ele conseguisse permitir a conspiração contra o rei, ele ia ser considerado como facilitador. Sim. Aí ele falou, eu saí, então não fui eu, aí só que eu deixei, ele conspirou contra o rei. Então era muito forte, né? Muito forte a questão. E complicado ele conseguir. Então você vê a posição de confiança que ele tinha diante do rei, né? Então os reis antigos, eles tinham uma visão muito severa das coisas, irmãos, né? Não tinha erro, né? Então você vê quando ele teme, que o rei percebe que ele está com o rosto triste, ele teme diante do rei, né? Por que está com o rosto triste? Porque a tristeza se você serve o rei, né? Então era muito complicado. Então você vê, mas ele fez, ele buscou, ele achou a solução, buscou a Deus, né? E dessa oração então vai surgir o seu retorno para Jerusalém, as suas